Louvado seja nosso Senhor, Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Celso Deretti aqui, eu quero fazer uma pergunta: qual é a atitude de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, quando se encontra num estado de aflição? E aqui nós temos uma passagem, primeiro livro de Samuel, capítulo 30, a partir do versículo 1, temos o exemplo de Davi, que não só passou por uma aflição, mas por uma extrema aflição. Mas vamos ver o que Davi fez nesse estado de extrema aflição e o que nós devemos fazer quando nos encontramos também num estado de aflição, ou quiçá até de extrema aflição. O relato é o seguinte: tendo Davi e seus homens chegado ao Ciceleg, ao terceiro dia com sua tropa, tinham os amalecitas feito uma incursão no Negueb em Ciceleg, ferindo e incendiando a cidade. Haviam tomado as mulheres e todos os que ali se achavam, desde o menor até o maior. Não mataram ninguém, mas levaram todos cativos para a sua terra. Veja, em primeiro lugar, o inimigo ele vem até o acampamento de Davi ali, dos seus homens. Então, a primeira lição que nós devemos tomar dessa palavra é que a nossa vida ela é um contínuo combate espiritual. Nunca pense assim: o diabo, eu não mexo com você não mexe comigo, fica no teu canto, eu fico no meu e pronto, a gente faz as pazes. Então, a nossa vida é um combate espiritual diário, contínuo. Por mais que você alcance um alto grau de santidade, mesmo assim a vida continua sendo um árduo combate. Isso tem que ser muito claro para nós, para a gente não cair numa ilusão e tomar as medidas necessárias para nós vencermos esse combate, as medidas defensivas e ofensivas. Então, ali Davi e seus homens, ao chegarem, encontraram a cidade incendiada e suas mulheres, filhos e filhas levados cativos. Por isso choraram até não poder mais. Olha, era um estado de desespero. As duas mulheres de Davi, Aquinoã e Jezrael e Abigail, de Jezrael e Abigail, de Carmelo, viúva de Nabal, estavam também presas. Aqui, Davi afligiu-se em extremo, porque os seus queriam apedrejá-lo, estando todos amargurados por causa da perda de seus filhos e filhas. Então, aqui, veja, Davi estava numa extrema aflição. Quem sabe você está num estado de aflição, até de extrema aflição, por um motivo que só você sabe. E aqui, o que se deve fazer nesse momento? Bom, a primeira sugestão do inimigo é que a gente tire a própria vida. O homicida desde o princípio, Satanás, quer que a gente tire a própria vida. Ou então, que nós abandonemos a Deus ou busquemos uma solução no satanismo ou uma feitiçaria, uma bruxaria, seja o que for, caminhos que acabam só prejudicando ainda mais. Mas veja o que Davi fez. Davi se reconfortou no Senhor seu Deus. No Senhor seu Deus. Já reconfortar é recobrar as forças, é encontrar novas forças. Então aqui que está. No estado de aflição, a Bíblia diz que a precipitação ela só traz penúria. Então, no momento de aflição, de instabilidade emocional, de problemas, nunca podemos nos precipitar, porque nós podemos fazer as coisas piorarem ou tornar o problema ainda maior. Então, é preciso buscar força no Senhor nosso Deus. E aqui disse ao sacerdote Abiatar, filho de Abimeleque: traze-me o éfode. Abiatar trouxe-lhe o éfode e Davi consultou o Senhor. O éfode era uma veste que Davi usava para entrar em oração. E aqui, Davi consultou o Senhor: devo perseguir essa gente? Vou alcançá-la? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-os, tu os alcançarás certamente e os vencerás. Veja, aqui que está. Diante de um estado de aflição, o que a gente deve fazer? Escutar Deus na oração.
pedir a Deus uma palavra. Hoje não é mais o éfod, você tem a palavra de Deus. Deus vai te falar através de uma palavra. E outra vez, uma palavra que te liberta, que dá uma direção. Então, é muito importante aqui, no momento da dor, da aflição, peça a Deus uma palavra. E Deus vai te dar uma palavra. E o interessante é que no momento em que Deus dá a palavra, o mais importante é obedecer. Davi, ele diz aqui, Davi pôs-se em marcha. Pôs-se em marcha. Então, aqui que está a situação. Tem a aflição, a pessoa entra num estado de aflição por um problema, não sabe o que fazer. A pessoa, o que ela faz? Ela entra em oração, pede a Deus uma palavra, uma orientação, uma direção. E Deus vai responder. Deus vai responder, porque a oração é conversar com Deus. Eu falo, Deus responde. E Deus, ele fala especialmente na palavra, na sua palavra. Uma palavra pode ser um versículo da Bíblia que Deus, ele te dá como resposta. Normalmente é assim. E no momento que Deus dá a resposta, é preciso que a obediência, é preciso se pôr em marcha. Talvez você está num estado de aflição, não sabe qual vocação seguir, procure e peça a Deus uma palavra, e depois que Deus te der essa palavra, você obedece essa palavra, e aí vem o resultado. E olha o que aconteceu. Aí Davi, ele se pôs em marcha, e no meio do caminho, ele não sabia onde que era o acampamento do inimigo, onde o inimigo tinha mantido em cativeiro as mulheres, tudo mais. Mas no meio do caminho, Davi encontra um homem que havia sido abandonado. Era um homem do bando inimigo que havia sido abandonado, porque estava doente. Davi o acolhe e aquele homem mostra onde está o acampamento. Então veja, à medida que aqui que está uma lição muito importante, quando você se põe em marcha, Deus, ele vai fazer com que as coisas cheguem ao seu termo. Ele vai dar os meios, ele vai fazer com que tudo se encaixe. Você não precisa ter todas as respostas, aqui é importante. Você não precisa ter todas as respostas, mas você tem que ter essa confiança. Quando eu me ponho em marcha, Deus providencia. Ele vai providenciar. Então, como Deus providenciou aqui este homem que levou Davi até o bando, e Davi vai lá e recupera tudo, recobrou Davi tudo o que os amalecitas tinham tomado, salvando também as suas 2 mulheres. E não faltou ninguém, nem pequeno, nem grande, nem filho, nem filha, nem quer que seja. E além disso, Davi tomou todos os espólios, né? Os rebanhos do inimigo, voltou com muito mais do que ele tinha. Então, aqui, veja, olha a importância da fé. A importância da fé tem o Salmo aqui, 106, na aflição, né? Salmo 106 diz assim, aqui, em sua angústia, clamaram então ao Senhor, ele os livrou de suas tribulações. Veja que a importância da oração. Nós vamos ter o ano da oração, declarado pelo Papa Francisco, mas não basta apenas falar de oração, é preciso orar de fato. Orar, porque quando você ora, Deus fala, ele responde, ele mostra, ele trabalha e ele move a sua mão em teu favor. Então, enviou a sua palavra para curá-los, para os arrancar da morte. Olha só que coisa incrível, coisa maravilhosa. Em sua angústia clamaram então ao Senhor e ele os livrou de suas tribulações. Muito importante o poder da oração, ouvir a Deus, buscar a Deus na aflição. Então nunca se precipite, sempre peça a Deus uma palavra, peça do Senhor, eu preciso de uma palavra, o que devo fazer? Olha só o que aqui diz Mateus 21, em verdade eu vos declaro, se tiverdes fé e não hesitardes, não só fareis o que foi feito a esta figueira, mas ainda se disserdes a esta montanha, levanta-te, daí atira-te ao mar, isso se fará. Tudo o que pedires com fé na oração, vós o alcançarei. Porque a fé, ela é o que é? A fé traz à existência aquilo que nós esperamos. Então, no momento em que você se põe em oração, Deus fala, você obedece, você se põe em marcha, aquilo que você espera
você verá materializado na tua frente. Que a fé é a certeza daquilo que nós não vemos, a posse daquilo que nós não vemos, a posse antecipada. Pela fé nós já declaramos como realidade aquilo que nós esperamos, em qualquer área. Então, tenha fé, seja homem de fé, seja homem obediente a Deus, puro de coração, inocente. A nossa arma mais poderosa contra o mal é a nossa inocência. Que a inocência é inocere, é sem nocividade, é nos livrar de tudo aquilo que é nocivo, porque o que é nocivo contra nós. O pecado, o salário do pecado é a morte, então ele é nocivo contra mim. Quem peca ofende, diz a palavra, quem me ofende prejudica a si mesmo e ama a morte. Então a inocência, ela é a nossa maior arma contra o inimigo. E aí pode ter certeza que o Espírito de Deus tem espaço para agir no seu coração. Eu rezo, Senhor Jesus, oro nesse momento, derrama teu Espírito Santo sobre cada um de nós e dá-nos, Senhor, em primeiro lugar, um coração inocente, sem qualquer nocividade. E peço, Senhor, que tu dês uma palavra para cada pessoa que está aflita neste momento. Mostra, assim como mostrastes a Davi, mostra a cada um de nós o que devemos fazer neste momento de aflição, para que possamos recobrar tudo aquilo que perdemos, ou aquilo que nos é caro, Senhor, recobrar a nossa paz, a nossa saúde, recobrar as nossas finanças, recobrar a nossa família, recobrar, Senhor, o nosso sacerdócio, nosso ministério dentro da igreja, recobrar, Senhor, aquilo que é o teu propósito para cada um de nós. Eu peço mesmo, Senhor, derrama agora o teu Espírito Santo e que o teu Espírito Santo, Senhor, dê força, reconforte o coração de cada pessoa que me ouve agora e que tu, Senhor, tu mesmo, Senhor, mostre tudo o que deve ser feito, quando, para que a alegria volte aos corações, assim como Davi ficou feliz quando recobrou tudo o que havia perdido e muito mais, Senhor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Peço que você agora coloque a mão onde você tem uma enfermidade e pela fé você declara que a sua cura, coloque a sua mão agora ou apenas imagine onde você tem uma enfermidade. Em nome de Jesus, eu quero declarar que você está livre desta enfermidade. Declaro pelo poder das santas chagas de Jesus que você está curado, curada, assim seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Deus te abençoe. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo amanhã.